Yu-Gi-Oh!, pelo menos no anime, sempre foi cheio daqueles exageros clássicos e umas trapaças aqui e ali, até protagonismo, que deixam os fãs e jogadores dos monstros meio indignados. A gente já mostrou algum desses momentos do anime clássico aqui no Jornada, mas agora chegou a vez da série GX. Separamos 7 trapaças descaradas para vocês curtirem ou se revoltarem com a gente. O jogo já começou. E para abrir essa sequência de bizarrices com chave de latão, vamos direto pro episódio 11 da primeira temporada. E olha, isso aqui é praticamente um desfile de erro atrás de erro. Daria pra fazer um vídeo inteiro só destrinchando esse duelo. Aqui, Jaden e Cyrus enfrentam os famigerados Irmãos do Labirinto. Sim, os mesmos do arco de Reino dos Duelistas lá no anime original. Em um momento do duelo, Cyrus invoca o Perfuroid e tenta atacar o Guardião do Portão, que estava em modo de defesa. Só que a jogada é bloqueada pelo muro defensivo, um monstro que obriga o oponente a atacar ele antes de qualquer outro. O muro defensivo acaba sendo destruído, mas do nada, Jaden e Cyrus perdem 500 pontos de vida. E você até poderia pensar, faz sentido né? O Perforod tem 1600 de ataque e o muro defensivo tem 2100 de defesa. Só que tem um pequeno detalhe, galera, que o roteiro convenientemente esqueceu. O Perforod tem um efeito que destrói monstros em modo de defesa automaticamente antes do cálculo de dano. Em resumo, não era para ter tido dano nenhum. Ou seja, nem foi Jaden que trapaceou dessa vez, foi o roteiro que decidiu punir ele e Cyrus gratuitamente. Um dos raros momentos em que o protagonista foi injustiçado ao invés de favorecido. Fica difícil até de entender, né? Todo mundo erra, Joey! Só tenta não errar mais! E agora vamos falar de um clássico pequeno deslize que passou batido no episódio 22 também da primeira temporada. Durante o duelo contra o Bastion, o nosso querido Jaden entra numa daquelas jogadas de confiança cega. O dragão de diamante do Bastion, com ataque de 2100, vai pra cima do herói elemental Homem-Argila, que por padrão tem só 2000 de defesa. Aí o Jaden ativa a carta especial Arranha-Céus, que se um herói elemental atacar um monstro mais forte, ele ganha 1000 de ataque temporariamente. Só que tem um detalhe, o Homem-Argila não estava atacando, ele estava sendo atacado. E mesmo assim, o efeito foi ativado como se nada tivesse acontecido, o Homem-Argila sobreviveu com o status de Homem-Bomba e o Bastion ficou sem entender nada. Eu vou quebrar o seu ovo! Agora, no episódio 52, temos uma jogada silenciosa, mas completamente ilegal. O Jaden está em campo com o Artilheiro da Defesa, uma fusão de heróis elementais, e ele então ativa a carta de fusão, e desfaz essa fusão, mandando um monstro de volta pro deck extra, e legal galera, tá aí tudo certo. Mas aí ele invoca o herói elementar, Homem Alado das Chamas Brilhantes, que ganha 300 pontos de ataque para cada herói elementar no cemitério. E adivinha quem foi contabilizado na conta? Exatamente, o Artilheiro da Defesa. Só que não, né galera? O artilheiro já tinha voltado pro deck extra com a defusão, ou seja, não deveria mais estar no cemitério. Mas o anime fingiu que ninguém ia reparar e aplicou o bônus como se fosse validado. E Jaden saiu bufado graças a um monstro que nem estava lá mais. Fala pra ele que ele não vai conseguir colocar as mãos no seu poder! Eu já fiz isso. Então tá. Temos agora no episódio 38 mais um daqueles momentos que deixam qualquer fã confuso. Aqui Jaden enfrenta um duelista chamado de Almirante, e já pelo nome você percebe que vem bomba. E em determinado momento do duelo, o Almirante invoca o Leviadragão, um monstro com 2600 de ataque. E como está em campo a carta mágica Oceano Lendário, o monstro ganha um bônus de 200 pontos, totalizando 2800 de ataque. E o Jaden nessa altura do campeonato já estava com 2700 pontos de vida, então vem um ataque direto. Matemática básica, né? Era para acabar o duelo ali. Mas por algum motivo místico, Jaden sobrevive apenas com 100 pontos de vida. Sem armadilha, sem mágica, sem carta de defesa, nada. E a gente espera uma explicação e ela não vem. O ataque simplesmente não tira os 2800 que deveria. É como se o anime dissesse, ele é o protagonista, ele não vai perder agora. E pronto, segue o jogo. Aquele moloide idiota! Covarde trapaceiro! Indo lá no episódio 34 da primeira temporada, logo no começo do duelo entre Jaden e Kaiba Man,
a trapaça já chega sem cerimônia. E olha, esse duelo tem um peso simbólico. O Jaden está basicamente enfrentando o deck do Kaiba clássico, com direito a dragão branco, cartas icônicas e tudo mais. E pra ser bem sincero, o Kaiba Man duelou muito melhor aqui do que o próprio Seto Kaiba em vários momentos de Duel Monsters. Mas ele não é um monstro. É um deus! Jaden começa o duelo e todo confiante já entrega sua primeira irregularidade na primeira jogada. Ele saca a carta Herói Elementar Homem Bolha e o invoca direto no campo. Até aí tudo certo, mas o problema começa quando ele diz que por ter invocado o Homem Bolha, pode comprar 2 cartas. E a gente para e pensa, pera, isso tá errado, né? Sim, tá muito errado, porque o efeito do Homem Bolha realmente permite comprar 2 cartas. Mas existem 2 condições super claras. O Homem Bolha precisa ser a única carta do campo, e o jogador não pode ter nenhuma carta na mão no momento da invocação. Ou seja, o Jaden só pode comprar essas 2 cartas se ele estiver completamente zerado, tanto no campo quanto na mão. E o que não era o caso aqui, ele simplesmente ignorou os requisitos e puxou 2 cartas como se fosse um direito universal do Homem Bolha. Você quase acabou com ele! Mas ele virou o jogo e detonou com você. Seguindo aqui as trapaças do Jaden com o deck do clássico, aconteceu no episódio 19 da primeira temporada, durante o duelo contra o Dimitri, que tinha roubado o deck do Yugi e estava dando uma de Yugi de Chernobyl. E em determinado momento do duelo, o Dimitri invoca o Soldado do Brilho Negro, e ele ataca o herói elementar aviário do Jaden, que estava em modo de ataque. Só que tem um detalhe estranho, o Soldado do Brilho Negro tem 3.000 de ataque e o aviário tem só 1.000. Ou seja, o Jaden deveria ter levado 2.000 de dano, mas por algum motivo ele só tomou 1.000, e não há explicação plausível apresentada no duelo, nenhuma carta ativada, nenhum efeito invisível que justificasse essa redução no dano. Foi um erro básico, mas que passou batido. Ai, não! Oh, sim! Sabe aquele duelo insano entre o Jaden e a Yubel no final do GX? Então, foi um dos momentos mais épicos e emocionantes de toda a série. Eles já tinham usado tudo que tinham, cartas, poderes, até transformação, e a Yubel tinha acabado de ativar uma carta mágica que basicamente invoca todas as crônicas e ainda puxa super polarização pra mão, e aí declara que vai fundir os universos. Sim, a carta lá podia fundir absolutamente qualquer coisa no anime. Só que tem um detalhe importante. A superpolarização não pode ser impedida por efeitos de cartas que visam interromper a invocação por fusão, como a maioria dos efeitos de aumentar o custo de invocação ou de negar a invocação. Tipo, não dá para ativar nada em cima dela. E mesmo assim o Jaden do nada ativa uma carta que faz ele escolher o alvo da fusão. E aí o cara basicamente vira o alvo e se funde com a Yubel. Tipo, como que ele ganhou o duelo? Simples. Ele se fundiu com o oponente. Que plot twist, né? No fim das contas, Jaden sai com os poderes da Yubel e do Rei Supremo. O cara virou uma fusão ambulante. Mas vamos ser sinceros, né? Ele deu aquele famoso migué bonito. Foi esquisito, apelão, mas venceu. É isso que importa no final. Mas e aí? Se vocês curtiram essas trapaças, já aproveita e confere o outro vídeo aqui do canal, onde a gente mostra as trapaças da série original. E agora, se a gente deixou passar alguma coisa da série GX, manda aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E é isso, a gente se vê na próxima jornada.